Olá, boa noite, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos. E nós estamos em mais uma live da série Mãe em Casa. E nós estamos na live número 2, na parte 2 de Educação Emocional, tá joia? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu vou dar sequência então ao tema de Educação Emocional. E a ideia é que nessa live, né, na live de hoje, a gente possa ser mais aí objetivo, mais prático. O que nós podemos fazer como mãe, como pai, para que essa criança consiga aí, processar suas emoções, adquirir aí uma resiliência emocional, ajudá-la aí a dominar, né, o controle das suas emoções, ela ter... quando a gente fala em dominar o controle, nós não estamos falando de uma situação... totalmente controlada, não é essa a ideia, porque o ser humano ele é refém aí das emoções, né? Mas a ideia é treinar as crianças, os adolescentes, tá? E isso se aplica a nós também, para que a gente não seja dominado pelas emoções. Porque ser dominado por emoções é ser dominado pelo mundo externo, né? Ser dominado pelas circunstâncias. E isso não é saudável para ninguém, porque eu começo o meu dia em uma condição emocional, no meio do dia eu estou em outra, algo acontece e eu estou em outra. Então, viver assim é viver num alto nível de estresse e de ansiedade, porque a primeira coisa que acontece quando eu vivo um movimento instável, né, uma estrutura emocional muito instável, é estar aí suscetível ao externo, às circunstâncias, e eu não consigo lidar, né? O padrão de ansiedade é alto, o padrão de estresse também é alto, tá joia? Olha só, na live de ontem nós falamos sobre o que é emoção e o que é sentimento, né? Emoção, ela é ali uma percepção, ela é um estado físico que se manifesta por sensações, né? Então, por exemplo, um arrepio, um calafrio, um batimento cardíaco alterado, náuseas e outras sensações que o cérebro, que é aí o intérprete dessas emoções, ele cria um sentimento. Oi, Leila, bem-vinda, tudo bem? Então o cérebro, a partir das emoções que eu sinto, ele capta através dessas sensações que eu tenho, com essas alterações físicas que tem, né? O nosso, como eu já disse, o batimento cardíaco, a alteração aí da minha estrutura. Bem-vindo, Josi. Né? Então, é uma alteração, é uma mudança aí física mesmo, ela é fisiológica, né? Então a gente acelera, daí um palpitamento, né? O coração palpita, a temperatura altera, o intestino, né, desarranja, algo acontece em alguma situação e o cérebro, ele interpreta aquilo com um sentimento que ele já conhece, tá? E existem aí a neurociência tem identificado 6 sentimentos, 6 emoções primárias do ser humano, né? Uma delas é a raiva, a tristeza, a alegria também é uma, tá? O nojo, o abandono, sabe aquele sentimento de abandono mesmo, de se sentir abandonado, e o outro é o medo, né? Então são sentimentos muito do ser humano. O cérebro pega uma situação externa que gerou uma emoção e ele interpreta, tá? A questão que nós trouxemos ontem é que o cérebro, ele não tem certeza de que aquela emoção corresponde exatamente àquele sentimento que ele está ali classificando, tá? Isso nos remete por estudos mesmo, tá? Então assim, a ciência, a neurociência tem aí apontado que há uma questão cognitiva nessa interpretação, algo de inteligente ou algo ligado à aprendizagem mesmo, o que sugere que as emoções são treináveis, nós podemos aprender a lidar com elas, e é fato, né? Porque à medida que nós vamos aí amadurecendo, tem emoções que nós já administramos, a gente já sabe lidar com elas, né? Lógico, gente, que quando nós somos acometidos de um nível emocional, de um estresse emocional muito alto, aquele que vai além das forças, aí isso é doentio, isso gera uma situação doentia na gente. É por isso que muitas pessoas chegam em algum determinado ponto da vida que ela é cometida de uma depressão,
de uma síndrome de pânico ou algum transtorno, tá? Por quê? Porque as emoções foram ali sendo interpretadas pelo cérebro de forma muito reiterada, né, e muito negativa, que além das forças dessa pessoa, entendeu? Então, quando ultrapassa o nosso limite, porque todo mundo tem um limite, tá? Todo ser humano é humano e todo humano tem limites, tá bom? Isso tem muito a ver com a nossa genética, isso tem muito a ver com o nosso temperamento, isso tem muito a ver com a nossa personalidade, mas grande parte disso é uma construção social, são as circunstâncias da vida, né? São os acontecimentos, são a forma como nós fomos criados, né? A gente tem falado nas lives anteriores sobre a mãe superprotetora, que acaba não criando no filho a resiliência necessária aí para poder construir, né? Uma capacidade, uma habilidade aí emocional que vai levar essa criança, ou que leve, né, a criança e nós, quando crianças, ao nível de maturidade emocional, aquela coisa do autocontrole mesmo, tá? Não dá para dizer que uma criança, e até mesmo nós, não vamos conseguir ter autocontrole o tempo todo. Isso não existe, tá, gente? Como eu já disse, isso não existe. Nós somos humanos e estamos aí sujeitos, tá? Mas a live de hoje, a ideia é trazer a prática de uma educação emocional que você possa aplicar com o seu filho, você aprenda aí técnicas, tá? Então, o tema já é educação emocional, por quê? Porque a ideia é te dar ferramentas e estratégias para que você consiga, você mesmo aí com seu filho, com a sua filha, dentro da sua casa, no cotidiano, você possa lidar com as emoções, interpretar as emoções dessa criança e ensinar a ele a processar, a interpretar, tá joia? Bem-vindo, Cirlei, muito bem-vindos, tá? Ok, gente, então ontem nós falamos sobre isso, sobre as emoções e o sentimento, né? Emoção é externo, a mente, o cérebro vem, interpreta aquela emoção que se manifestou fisicamente ali, tá? Emocionalmente, e ela faz uma interpretação e dá aí o nome de sentimento, né? Que vem ser uma tristeza, uma frustração, uma alegria, um medo, seja o que for, tá? E a neurociência está dizendo assim para mim e para você, pai e mãe. Olha só, você pai, você mãe, eu, podemos treinar os nossos filhos emocionalmente. Tá bom, gente? Olha, eu vou dizer, muitos de nós somos adultos sem condição de lidar com muitos conflitos da vida, né? Sem essa resiliência emocional. O que vai acontecer é que, de acordo com o temperamento do seu filho, de acordo com a genética dele, né? Quem tem mais de um filho e quem também tem um só sabe que cada pessoa é de um jeito, né? Às vezes o nosso filho nasce tão diferente de nós, né? Com características tão particulares, né? Tão dele, tá? E isso é legal, é a diversidade da vida, né? Isso tem a ver com o universo, tem a ver com a natureza, tem a ver com o Criador. Mas é interessante a gente começar a ter uma habilidade, sabe, relacional, principalmente como mãe e pai, dizer, olha só, ele não vai no ritmo que eu vou, ele não tem a experiência que eu tenho, mas eu, mãe, eu, pai, posso tornar a vida dele mais fácil, tá? Posso tornar a vida dele mais eficiente sem ele ter que viver muito das coisas que eu vivi, sem ele ter que errar para aprender, entende? Duas perspectivas em treinamento de filhos nós trabalhamos. Uma é a preventiva, falei disso ontem também. Então, nós trabalhamos na prevenção, tá joia? Quando eu trabalho na prevenção? Eu trabalho ensinando as coisas para o meu filho, treinando as coisas com o meu filho. E aí, 4 áreas básicas da vida da criança é nossa responsabilidade como pais, tá? E aí eu repito por quê? Porque isso tem que ficar na sua cabeça, tem que ficar no seu coração. E toda vez que você tiver que pensar sobre alguma coisa, né? Se você é uma mãe super protetora, você vai falar, olha só, eu tenho que garantir capacidade física para o meu filho, eu tenho que garantir aí desenvolvimento intelectual, eu tenho que garantir que ele seja seguro, autoconfiante, né? Tenha autodomínio de si mesmo. E um pai e uma mãe super protetora vai proteger demais, não vai criar resiliência nessa criaturinha. Eu sou muito autoritário. Então, um pai autoritário, ele vai ter problema porque ele é muito duro, ele é muito rígido, ele usa palavras que ele não deveria usar, ele faz um movimento negativo em vez do movimento positivo, tá?
que eu vou falar mais um pouquinho sobre isso hoje, porque é fundamental. Então, à medida que eu entendo meu filho, à medida que eu me entendo, à medida que eu compreendo como é que as emoções funcionam, como eu, pai e mãe, posso ser um educador emocional. E aí eu vou dizer pra você, sinceramente, aí você vai estudar, vai buscar, você vai entender o que eu tô dizendo. As outras áreas da vida, e aí eu vou dizer quais são, né? Capacidade física, capacidade intelectual, capacidade de moral, integridade, minha capacidade de me relacionar com o outro, a moralidade está orientada para o outro, tá? Existe um senso muito banal de moralidade, mas a moralidade, aquela que é a essência do ser humano, ela trata das relações, e nas relações sociais existe uma coisa chamada moralidade, que é a minha integridade nas relações, entende? Quanto mais íntegro eu for, mais moral eu sou. E como eu manifesto essa moralidade? Na prática ética, entendeu? Ah, eu sou ético, então você tem uma prática correta, uma prática que está de acordo com os princípios que você defende como pessoa e como família. E você como pessoa e como família precisa defender alguns princípios absolutos, inegociáveis, porque se você negociar, eles deixam de ser princípios, entende? Por exemplo, verdade é importante na minha casa, né? E aí eu repito, gente, algumas coisas para quem me acompanha, porque eu acho que tem que ficar na cabeça, tá? É assim mesmo que a gente aprende, é pela repetição, criança e adulto. Então, se verdade é importante na minha casa, eu não tenho liberdade de permitir que meu filho minta. Por quê? Porque quando ele mente, ele corrompe aquele princípio que é importante para nossa família, que é a verdade. Além disso, eu não consigo garantir a segurança, né? Eu não consigo desenvolvê-lo nas áreas da vida. Por quê? Porque faltou aí um princípio importante. Esse princípio contamina a integridade das minhas relações. Esse princípio quebrado contamina a minha capacidade, a minha competência como pai e mãe, tá bom? Então nós precisamos entender isso, que essas 4 áreas básicas, tá? Tem uma área que eu defendo, que é a questão da espiritualidade também. Por quê? Porque nós somos seres holísticos, tá? E hoje eu não sei se é muito interessante, por exemplo, se pensar nessa identidade holística do ser humano. É tão interessante que se você for no YouTube e pesquisar, por exemplo, olha, eu quero fazer meditação. Meditação, gente, ela tem a ver com essa identidade, né, ligada ao nosso eu espiritual, nosso eu transcendental, né, a nossa relação interna com o Criador, ou com aquilo que eu acredito, né? E nós temos que trabalhar isso nos nossos filhos. Eu costumo dizer que se o que você crê, que se você defende o Deus que você crê não for suficiente, não for o bom o suficiente para você ensinar e treinar o seu filho nisso, você precisa rever seu padrão de crença, porque o seu filho vai ficar num vácuo. Aí ele vai para a igreja, para a escola, ele vê manifestações religiosas, ele vai para algum outro grupo, ele vê manifestações espirituais, ele vai para alguma igreja com alguém, ele vê ali uma religiosidade manifesta, e o seu filho não sabe nada disso, porque na sua família isso não foi desenvolvido, não foi trabalhado, né? Então, cada um com a sua crença, cada um com as suas convicções, mas isso é importante porque é uma área que, se você não disser, se você não instruir, não disser o que é importante para você, ele vai ouvir dos outros, e quando for adulto, ele não tem um referencial familiar, uma cultura familiar em relação à espiritualidade para ele se basear, porque a ideia não é que os nossos filhos façam tudo o que a gente quer, né, que ele siga o caminho que nós desenhamos. A ideia é que ele tenha maturidade suficiente, resiliência emocional, autocontrole, capacidade de olhar para o outro com integridade, com respeito, com amor mesmo, de dizer o outro é importante, porque as relações do ser humano estão orientadas para o outro. Então é uma pessoa que vai chegar na vida adulta e vai dizer, olha só, eu vou fazer o meu melhor, porque eu aprendi na minha casa que excelência é importante, é com a excelência que eu vou conseguir ser o que eu quero, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Então aquilo que você ensinou vai servir de referencial para ele. As escolhas que ele fizer são deles, a consequência é dele, mas ele precisa dessa semeadura. A nossa família original, de onde nós viemos, ela nos deu uma bagagem cultural, uma bagagem emocional, né? Uma cultura familiar em todas as áreas da vida, tá bom? Falharam? Sim, e muitas coisas. Muitos geraram problemas emocionais?
Sim, mas aí a ideia é que nós sejamos o mais assertivo possível, porque nós vamos aí no piloto automático que eu aprendi com a minha mãe e o meu pai. Olha, se foi muito ruim, eu vou pro extremo porque eu não quero nada daquilo. Então, se foram muito autoritários, muito abusivos, eu pulo pra permissividade. Então, eu vou ser uma mãe legal, boazinha, tudo paz e amor, vou botar essa criança no centro da minha casa. Ela é o ser humano mais importante, ela é o meu príncipe, a minha princesa, eu morro e mato por ela. Então eu vou fazer isso porque eu tive um problema lá na minha família original. E aí você cria um problema na sua família atual, que é o quê? Botar seu filho fora de posição, gerar expectativas nele que o mundo não vai suprir, o mundo não vai saciar, não cria resiliência, não cria esse equilíbrio. E aí esse ser humano não vai saber fazer o quê? As escolhas que ele tem que fazer. Nós precisamos qualificar, capacitar nossos filhos para fazer escolhas, tá bom? Ter a estrutura emocional para lidar com as frustrações da vida, para ser resiliente, apesar das circunstâncias. Ele pode até se dobrar, se curvar, mas ele não vai quebrar. Por quê? Porque ele tem autocontrole, porque você já o treinou, inclusive nas emoções positivas, ferramentas que eu vou te dar hoje, tá bom? Então, ele tem condição de chegar na vida adulta e fazer as escolhas dele, tá? E aí, a ideia é que você conduza ele nesse padrão de autoridade, controle e treinamento, né? À medida que ele vai crescendo, você libera. E à medida que entrando na adolescência, né? No início da juventude, você vai liberando o controle. Entende? Continua sendo uma figura de autoridade, continua sendo um referencial, mas você libera e aí você é o quê? Você é um pai e uma mãe líder influente, entende? Antes você foi autoridade, agora você é influente. É você será aí nessa fase começa um relacionamento de amizade. E quando precisar, né, botar sua autoridade em prática, você vai pôr. Mas a ideia é que não precise. Porque você vai fazer isso antes, entendeu? Antes. A ideia é que antes dos 12 anos você já treine esse menino. No ápice dos 12 ele começa a puberdade e adolescência. Você já ensinou o que tinha que ensinar. Ele tem muito claras as regras da casa. Ele foi muito bem treinado, tá? E aí tem essa sensibilidade de olhar para as emoções, né? O ritmo que essa pessoa roda, tá bom? Sejam muito bem-vindos, pessoal, tá? Artêmia, muito bem-vindo. ATN, Roseli, Josi, muito legal. Estamos na segunda parte aí, tá bom? Da educação emocional. Tô dando um feedback aqui, um retorno, né? Retomar um pouquinho. Então, quando eu treinei, fiz todo esse processo, tá? E aí a gente à medida que ele vai se desenvolvendo mesmo. Ensinei a fazer coisas, ajudei, né? Ensinei como mãe, fui autoridade para ele ser bom naquilo que ele tem talento, dei a ele, né? Não só o comando, mas ensinei como fazer as coisas, quantas vezes foi preciso, enfim. Agora eu vou construir uma resiliência emocional nele, tá? Para que ele não só faça aquilo que eu treinei ele para fazer, não só ele possa aí, construir a sua identidade, né, como pessoa nesse mundo, mas agora eu preciso treiná-lo. Por quê, gente? Olha só, as emoções, elas são responsáveis por todas as outras áreas da vida. Se eu não tiver equilíbrio emocional, se eu não tiver, tá? Se seu filho não tiver o autodomínio aí do seu comportamento, tá? Se ele não souber fazer um exercício do negativo pro positivo, olha, hoje eu tô triste porque eu recebi uma notícia ruim, ok, mas existem coisas boas ao seu redor, e aí treinar essa criança nesse movimento do positivo, de ver o que é bom. E aí eu vou dizer pra você, gente, não é só a criança, tá? Nós precisamos disso, né? Quando o mundo determina que sentimento eu vou ter, o mundo mexe comigo em qualquer circunstância, significa que há uma fragilidade emocional que precisa ser tratada. O que acontece? Numa sobrecarga, num momento difícil, como por exemplo, né, esse momento de confinamento, muitos vão para a depressão porque não tem uma resiliência emocional. E isso tem a ver com decisão, com escolha. Tem a ver com você não deixar seu cérebro comandar suas emoções e fazer as interpretações que ele quer. É você criar emoções reais, tá bom? Ah, eu tô triste? O que me deixa feliz? Memórias afetivas me deixam feliz? A música tal me deixa feliz? As lembranças, né? O momento de saudade, né? Da minha infância me deixa feliz? Intencionalmente, eu crio realidades ali, tá? Para que a minha emoção seja, vamos dizer, adestrada, tá? E é isso que você vai fazer com o teu filho também. Você vai ajudá-lo a olhar para uma circunstância
e não deixar que aquela situação determine ali o resto do dia, como ele vai se sentir, porque o que acontece quando a gente está no movimento negativo? Por exemplo, olha só, as emoções primárias, eu não sei se você observou, mas elas são raiva, tristeza, tá? Nojo, abandono, tá? E a alegria é a única... Isso a neurociência identificando primárias, existem outras, tá? A única emoção positiva é a alegria. Olha que coisa, né? E a alegria nos remete à felicidade, felicidade, segundo os teóricos aí, 5% da felicidade que eu tenho, ela é em detrimento do que me acontece. E segundo eles, não sei se é poético, tá bom, gente, não tenho base científica para te dar, mas é o que a gente vê, inclusive em citação de livros, né, que fala sobre emoção e tal. E 95% é aquilo que eu faço com a minha emoção. Mas vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que seja... Podem fazer pergunta, viu, pessoal? Que eu vou deixar um tempinho, espero deixar um tempinho para vocês poderem aí tá perguntando. Eu vou deixar assim, vou correr aqui, tá? Então, olha só. Que seja 70%, 80%, 60%, 50%. Se 50% do meu estado de alegria, de bem-estar, de felicidade, depende daquilo que eu faço, uau, eu tenho que investir naquilo que eu sei, naquilo que eu preciso, eu tenho que aprender a fazer, para que eu saiba como lidar com as minhas emoções, entendeu? Então eu não sou um treinado nisso, claro que você vai ver diferença nos seus filhos de acordo com o temperamento, tá? Eu vou fazer uma live, se possível, ainda esse mês, eu vou tentar fazer uma live sobre temperamento. É muito legal quando você consegue entender os temperamentos. Mas tem temperamento, tem pessoas, assim, ó, são 4 temperamentos, tá? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, tá? É uma análise mesmo de temperamento. É muito interessante, eu acho muito interessante pensar em família usando essa ferramenta dos temperamentos, tá? Por quê? Porque você consegue definir, quando a pessoa ela é predominantemente um temperamento só, você vai entender e você vai perceber. Percebendo aquele movimento, por exemplo, o melancólico, ele é mais negativo, sabe? Ele é meio tristonho, ele é aquele mais que vai sempre olhar o lado negativo das coisas, ele vai sempre sofrer. Então, num bate-papo, ele vai ser sempre aquele que vai ver o lado ruim das coisas, entendeu? Enquanto o sanguíneo é aquele que vê o lado bom das coisas. O melancólico é muito negativo, o sanguíneo é muito romântico, tá bom? Então é mais ou menos isso, mas eu vou fazer uma live pra gente trabalhar sobre isso, tá? Bem-vindo, TK Guimarães, muito bem-vindo, tá, Simone? Então, assim, quando você entende essa dinâmica, você também entende que se o seu filho é melancólico, você vai ter que ter mais cuidado, mais frequência aí nesse trazer ele, né, para o movimento positivo. Ressignificar as emoções dele para que o cérebro interprete de uma forma boa, de uma forma mais positiva, tá bom? Bom, como que nós, como mãe, podemos fazer isso, tá? Como construir isso? Nós precisamos entender, ontem eu falei sobre isso, nós precisamos entender que nós podemos ressignificar, tá? Nós vamos levar nosso filho a aprender a ressignificar. Ressignificar, gente, a palavra já diz, é dar um outro significado, dar um novo significado. É retirar um afeto negativo e botar um afeto positivo numa situação. É isso que eu vou te ensinar a fazer hoje, tá bom? Então vamos correndo, né? Pra dar tempo, tá? Olha só. Você entende que o seu filho precisa aí lidar um pouco melhor com as emoções, tudo ele sofre, né? Ou você percebe que as coisas alcançam ele com muita facilidade, né? A frustração, ele é meio incontrolável, faz muita birra, tá? Primeiro, birra, desobediência, manha, pirraça, tem a ver com padrão de autoridade, tá bom? Tem a ver com a forma como você tem permitido que ele viva. Claro que quando são pequenos, ou em qualquer circunstância, sempre analise se essa criança mudou de repente o comportamento, ela pode não estar bem em saúde. Vê se o sono dela tá legal, se ela tem tido aí sonos assim, transtorno de sono, um sono muito irregular, também é interessante. Sempre, quando você tiver algo que de fato a criança mudou muito de uma hora para outra,
ou ela é muito instável. O contexto fala muito, tá bom? Muito, muito. E para quem está com os filhos, todos nós estamos com os filhos em casa. E muitos de nós estamos em casa. Então, o que acontece nesse momento da gente estar mais em casa? Eles estão mais perto da gente, tem uma afetividade maior. Você que está me acompanhando, você fica ali pensando, ai meu Deus, eu tenho que melhorar como mãe. Você fica mais afetiva, mais próxima. Tá? E aí a gente vai, até mesmo quando você vai corrigir, você já tem um outro olhar, uma outra forma de mediar o conflito, né? Você já começa a ter tempo de qualidade. Então, o que faz isso? Isso faz com que crie uma realidade na vida dos nossos filhos que é boa para ele. Aí de repente, ou por algum motivo, você volta a trabalhar, ou você volta às suas atividades, seja qual for. Essa criança sofre um impacto, né? Porque hoje, por exemplo, se você voltar a trabalhar, ele não vai para a escola. Então você vai ter que ter alguém para ficar com essa criança. Isso gera um impacto emocional nessa criança. Então o contexto, em qualquer situação de mediação de conflito, de treinamento, tá? De correção, o contexto fala muito. Você precisa entender o contexto, tá? E para entender essa questão emocional, né? Essa construção emocional da criança, você também precisa entender ela. Você precisa de uma escuta ativa, estar ouvindo realmente essa criança e buscando uma análise, tá? E ouvir não é só parar e ouvir, é fazer algumas perguntas inteligentes, algumas perguntas coerentes para você entender, para você interpretar ali o que está acontecendo, tá joia? Se você eliminar que não tem problema de sono, a alimentação está regular, não houve uma mudança drástica, de repente essa criança teve que ficar na casa de alguém porque você voltou a trabalhar, por exemplo, né? O pai que trabalhava perto passou a trabalhar fora, 2 meses, 3 meses fora, ou você que estava perto dele precisou ir para algum lugar, uma viagem longa ou uma viagem, né? Mesmo nesse tempo, tem pessoas que têm que circular. Seja o que for, se houve uma mudança muito acentuada, né, muito presente, algo precisa ser analisado. Vamos imaginar aí que algo não foi bom, tá? Ela teve que ficar na casa de alguém e não foi agradável porque ela estava se sentindo todo especial com você e lá ela não foi tão bem tratada como você que tinha tempo para ela, estava perto dela, enfim. Ela pode sentir uma sensação, uma emoção de abandono, tá? Uma tristeza ali, que a tristeza já é a interpretação disso. Ela sente um sentimento de abandono, aí ela não quer comer, tá bom? Aí ela fica de repente febril, porque acontece, viu gente? Acontece alergia em criança, tá? Tudo psicossomático. Alergia em criança, acontece desarranjo intestinal, acontece febre, tá? Acontece. Aí o cérebro analisa aquele contexto e interpreta aquela emoção, sabe? A manifestação daquela emoção. E aí ele vai trazer um sentimento de tristeza, né? Sentimento de abandono, sabe aquela coisa? Aquela confusão mental, aquela sensação de que eu não sou importante, aquela vontade de chorar e por aí vai. O que a gente faz numa situação dessa, tá? A gente ressignifica. E aí como é que eu faço isso preto no branco? Você identificou, tá? Olha, foi essa situação que aconteceu. Por exemplo, eu fui trabalhar e deixei ela na casa de uma pessoa, né? Uma pessoa que eu paguei, ou em casa com alguém que eu paguei, enfim. Identificou? Identifiquei. Qual foi o sentimento? Ah, foi abandono, ela tá se sentindo abandonada. E criança, olha só, até 4 anos é difícil ela conseguir comunicar com você. Oi, menino, bem-vindo, meu bem. Ela não vai conseguir muitas vezes comunicar isso, ela não vai conseguir deixar claro, ela não vai chegar pra você e falar, mãe, eu me senti abandonada. Pode ser que ela até diga, tem meninos e meninas precoces, né, ou que tem uma capacidade de verbalizar, uma maturidade, né, já viveu muitas coisas, tá? E aí a questão nem sempre viver muito é bom, nem sempre ser precoce é bom, tá bom, gente? Mas enfim, essa criança sabe verbalizar, mas normalmente, até 4 anos, você vai suprir a carência dessa criança. Então vamos imaginar que a sua criança está nesse movimento de sentimento de abandono, ela não quer comer, ela não está dormindo bem, ela está chorando, ela só quer ficar perto de você. Identificou o fato? Identificou. Então, traz essa criança para um movimento materno, né? Nós já falamos sobre o movimento materno e paterno, eu não vou poder apontar agora, mas eu retorno com vocês, e quem quiser pergunte que eu tento responder aqui, eu trato na live de amanhã. Traz essa criança para o movimento materno, que é trazer para o coração, trazer para o afeto, trazer para o toque. E aí você vai verbalizar
verbalizar que aquele sentimento de abandono, ele não é verdade, que aquele sentimento de abandono não faz sentido, que ela é amada, e vai dizer, gente, a expressão verbal mesmo, que ela é amada, e que a mamãe e o papai, né, se ausentou por isso, mas olha só, eu estou com você, eu estou com você no coração, eu estou com você, e aí, precisou, fala pra pessoa, ligar pra mamãe, tá bom? Nessa hora, o que parece manha é um sentimento sério, tá? Tem a ver ali com as emoções dessa criança. E aí você ressignifica, ali no colo, sabe? Acolhidinho, acomodadinho. Você diz pra ela, não, olha só, não tem abandono. Você tá cuidada. Tá vendo a mamãe abraçando? E você abraça, toca, gente. O toque nessa hora é fundamental. Toca, afaga o cabelinho, o rostinho. Faz aquilo que você consegue fazer. Se você não tem esse hábito do toque, porque tem pessoas que não têm, tá? Até mãe mesmo. Faz, tá? Começa esse movimento que é importante. Nesse momento tem que ser voz, emoção, tato, corpo, toque, tá bom? E todo sentimento. A comunicação, né? A gente já falou, mas assim, 93% não é verbal. Ela é esse movimento, tá bom? Da voz, a voz doce, a voz meiga, tá bom? Gente, isso não tem nada a ver com permissividade, isso tem a ver com afeto. Isso é ressignificar uma emoção, tá bom? E aí você vai dizer pra ela que aquilo, ela não é abandonada, que ela é amada, que você tá sempre com ela, que tudo que você faz, né? O movimento é pra família e ela tá na família, tarará, tarará. E aí, filho, você entendeu? Eu entendi. Então fala pra mamãe. E aí ele vai dizer pra você o que ele entendeu. E aí você vai dizer então, eu não sou abandonado. Você entendeu o que é abandonado? E você dá um significado pro abandono, tá? Dá um significado pra tristeza. E aí, ressignificando, entendeu, filho? Entendi. Então olha só, a mamãe vai trabalhar, mas a mamãe volta pra casa. Você entendeu? Você vai levar ela a uma imagem mental de você voltando para casa do trabalho, voltando para casa da viagem, voltando para casa. Vamos imaginar que de repente o pai realmente está longe, 2, 3 meses. Acontece, viu, gente? De pessoas nesse período de confinamento que trabalhava longe, voltava toda semana, voltava aí dia sim, dia não. E tem pessoas que estão tendo que ficar nos locais de trabalho mais tempo para evitar aí a circulação. Tem de tudo, tá? E aí eu vou dizer para você, se a criança vive uma situação dessa, você identificou, você vai intensificar os momentos de presença dessa pessoa. Como você, essa sua criança, você sentiu que você precisa estar mais perto dela, o que você vai fazer? Faz uma chamada de vídeo na hora do almoço, tá? Na hora do almoço, na hora do café, combina com a pessoa que está cuidando. Olha, eu estou ressignificando uma presença minha aqui. Ela tinha um sentimento de abandono, eu estou ressignificando uma presença, né? Eu estou eliminando esse sentimento de abandono, tá? Uma das formas, principalmente com criança pequena, é você estar presente. Não dá para estar fisicamente, uma chamada de vídeo aí pelo WhatsApp vai resolver a situação, tá? E toda vez que você vê que esse movimento está voltando, você de novo ressignifica, tá? É simples, gente, olha só, não existe isso, você tem a família, e se ela estiver ali com uma pessoa, sabe o fulano, ele também gosta de você é importante pra ele, se é a avó, o vô, é mais fácil, mas de repente é um terceiro, mas olha só, você tá com a vovó, é da nossa família, a vovó é a nossa família, e você vai dando esse movimento positivo, tá bom? Um outro passo nisso é você fazer o jogo do contente, que é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar aí a questão do movimento positivo, tá? Isso tem a ver com psicologia positiva, isso tem a ver com pedagogia positiva, isso tem a ver com o movimento positivo, tá? Tudo indo para o melhor. Porque não adianta eu negar, eu simplesmente ignorar o sentimento da criança, gente. Eu entro naquele movimento autoritário, sabe? De evitar o problema, né? Evitar que as coisas aconteçam. Não, eu encaro, isso leva 5 minutinhos, 10 minutinhos. Lógico que depois você não vai jogar essa criança no sofá e vai ignorar. Mas você consegue ressignificar, fazer essa verbalização. Ela faz com você o que ela compreendeu. Se você precisar rever o conceito daquilo que você está ressignificando, reveja. Pede para ela te dizer de novo. E quando você vê o momento que você tem ali de oportunidade, retoma aquilo. Não negativo, mas antes. Você percebeu? Como você é amado? Você percebeu como você é importante na nossa família? E digo de novo, sem superproteção, sem mimo, sem exagero, tá bom? O movimento positivo nesse momento é o quê? Algo ruim aconteceu? Aconteceu.
Tá, a criança sofreu? Sofreu. Mas em tudo nessa vida, nós conseguimos ver algo bom, tá? E aí eu gosto de falar, dar o exemplo da Poliana, né? Eu gosto muito daquele livrinho. Minhas filhas leram Poliana menina, Poliana moça, era assim, de lei em casa. A Poliana tem aquela coisa, a cultura do jogo do contente que ela fazia. O que era o jogo do contente? Quando começou lá no livro de Poliana, para contextualizar para você a ferramenta do jogo do contente. Poliana era uma menininha, filha de missionários, e a Poliana, eles viviam viajando, viviam de ofertas, e o pai, e eles recebiam ali um baú, acho que era frequente receber o baú. E ela queria muito uma boneca, e ela recebeu uma muleta. E o pai dela fazia o jogo do contente, falou pra ela, né, e fez, olha, faz o jogo do contente. O que é que você pode ver de bom nessa situação? E aí, o que ela fez? Ela falou, eu vejo, eu tenho que ficar contente, eu posso ficar contente, porque eu não preciso usar essa muleta. Entende? Parece romantismo, parece uma coisa assim, né? Piegas para alguns, mas não tem nada disso, tá bom? Para criança é super válido. Você tá triste? Ok, mas o que tem de bom? Né? O que tem de bom? Eu tô ficando com a vovó, mas queria ficar com a mamãe. Mas você tá com a vovó, olha a oportunidade que você tem de ficar com a vovó. Entendeu? Meu pai tá longe e eu tô triste. Tá, mas olha a oportunidade que você tem de ter um tempo de qualidade com o papai na chamada de vídeo, sem ter problema. A gente só fala de coisa boa. Então tudo você faz, viu? E aí eu vou dizer pra você, pode pegar uma situação muito ruim que você ainda consegue ver um movimento bom. Tá? Um movimento bom. Você pode ver que no momento da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, o quanto de generosidade nós estamos vendo nas pessoas, né? O movimento de generosidade, de preocupação com o outro. É o jogo do contente, tem algo bom nesse mundo de caos, nesse momento, né, de dificuldade. E isso, gente, não é uma questão de querer, é uma questão de ponto de vista. É uma ferramenta, é algo que você vai ensinar o teu filho a olhar as coisas boas da vida, assim como treinar ele na gratidão. A gratidão, ela é um princípio tão fantástico e a gente tem ferramentas, né, que numa outra oportunidade a gente trabalha com você, já trabalhei anteriormente, que quando a criança ela consegue fazer o movimento da gratidão, a gratidão cura a gente. Nós ressignificamos, é muito comum eu pegar uma pessoa e ressignificar usando o princípio da gratidão, viu? A pessoa sai já falando, nossa, mas como eu não tinha pensado nisso? É lógico, porque nós estamos tão focados no negativo que a gente não vê uma perspectiva positiva, entende? E nós, né, profissional do outro lado, a gente não tem só a técnica, como também tem essa humanidade, né? Tem essa vivência que dá para levar a pessoa a ressignificar a partir desse princípio, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido ser um pouquinho clara. Como é que nós vamos fazer então? O que mais a gente precisa aí, o que dá para fazer, tá? Então vamos para um passo a passo de um momento de técnica para você trabalhar as emoções dessa criança, tá? Como que eu lido com isso? Bom, quando você vê que a criança, ela tá no momento, tá? De raiva, e aí ela vai cometer transgressão, tá? Ela vai ali brigar, bater, e você precisa trabalhar a raiva nela. A raiva é uma emoção, e né, ela é ali uma das emoções primárias que nós temos que levar nossa criança ao autocontrole. Na verdade, nós temos que levar nós também ao autocontrole, né? Porque muitas vezes nós temos que lidar com a raiva e não sabemos. Eu digo pra você, Cirlei, eu tenho aí lidado com raiva há muito tempo. A raiva ainda é um dos meus desafios, mas hoje eu não faço o que eu gostaria de fazer, o que eu fazia antes quando eu tinha ali um momento de raiva, né, um ápice de raiva. Eu não faço, então eu percebi que eu me irei, que eu fiquei com raiva, eu já sei, eu já me conheço, aí eu me isolo daquela situação, das pessoas que me causaram aquele sentimento, eu fecho a boca, eu não falo, eu fico quieta, tá? Eu fico ali processando, eu vou ter meu tempo de meditação, né? Eu vou ter ali um tempo de qualidade comigo. Pra quê? Pra me controlar, pra manter o meu controle. Comigo, eu preciso reprocessar o que eu tô falando na minha mente. Porque como eu não falo pro outro, né? Eu não falo pra quem eu tô sentindo raiva, gostaria de falar. Então fica aqui, ó, digitando na minha cabeça o que a minha raiva tá me propondo, tá? Então o que eu faço? Eu faço um exercício mental. É muito ali, gente, ó. É uma pauleira de falar, não, essa situação não é essa. Ó, eu tenho que ver isso que é bom. Eu tenho que ver aquilo que é bom. Olha, tem esses valores, tem essas qualidades. Não é assim. Calma, se acalma. Daqui a pouco você vai pensar de outro jeito. E é fantástico. É
Fantástico. Quando você se acalma, você não fez estrago com a sua raiva. E além disso, quando você já vai fazendo, isso é uma maratona na mente, tá? Então eu vou combatendo os meus pensamentos negativos. Por quê? Porque se eu alimento ele, eu fico lá dentro da minha mente, sabe? Falando tudo que eu quero falar e me esparramando, né? Que depois ninguém junta, nem eu. Eu começo a dar palavras, dar comandos pra mim mesma ali, tá? Depois você passa um tempo, você acalma. Vai resolver, tem que resolver se são conflitos, tá? Conflitos, problemas é pra ser resolvido. Não bota ali na caixinha não pra guardar. Mas aquele momento não é pra fazer, gente. Com raiva não se faça nada. Nada. Não dá pra fazer nada bom com raiva, né? Então esse é um sentimento que eu venho fazendo. Com a criança, o que você precisa fazer? Primeiro. Teve uma crise de raiva, ou seja o que for, ela se acalma. Primeiro ela precisa se acalmar. Teve uma crise de choro, se acalma. E como é que ela se acalma? Ela se acalma respirando fundo, tá? Faz ela respirar fundo. A gente ajuda a criança agitada, até algum pico de agitação. Uma técnica muito gostosa é você pedir pra ela cruzar a mãozinha, tá? Cruzar a mãozinha e respirar. Gente, é fantástico como o cérebro é restritivo. É um comportamento restritivo do cérebro mesmo. Na hora a criança se controla ali. É pouco tempo, são segundos, minutinho. Mas dá tempo dela respirar e processar um pouquinho e sair daquela crise, né, de uma vez. Eu já fiz muito com criança, principalmente com TOD, né, transtorno opositor desafiador. A criança está dando um bom trabalho na sala, a professora está enlouquecendo. Eu tiro a criança da sala, né, eu tirava como diretora, vem comigo, calma, dá um tempo para a professora ali, e eu trago essa criança, sabe? Normalmente o TOD eu não levo na minha sala, aquela coisa de ter que fazer mediação. Eu vou ver outra coisa, tá? Vou ver a cozinha, vou ver alguma coisa. A criança oxigenou o cérebro, é um barato. Ela oxigena o cérebro, aí eu consigo mediar. Ela vai voltar para alguns comportamentos, porque é um transtorno, mas aquele pico dá pra sabe, tolir, quebrar ali, e ela respira. Com a criança, então, se acalma, respira fundo, se ela tá muito agitada, cruza as mãozinhas, e se tiver como sentar e cruzar as perninhas, cruza também, tá bom? Tá, depois disso, ela tenta te explicar. Até 4 anos esse processo não é tão claro, mas depois dos 4 dá, porque ela já tem um raciocínio bom, ela consegue argumentar bem, tá bom? Vai depender aí do desenvolvimento da sua criança. Aí ela vai dizer, ela vai falar exatamente, ela vai ter que te dizer exatamente o que aconteceu, tá bom? E aí a pergunta não é o que aconteceu, a primeira pergunta é o que você fez, tá? E é uma frase curta que precisa de uma frase curta para responder também. Normalmente, quando eles estão assim, eles vão te contar uma história porque ele me bateu e aí eu bati nele também. Não, eu quero saber o que você fez, tá? É esse processo. Simples assim. E aí ele vai ter que te dizer. Por quê? Porque ele vai ter que processar. O que você fez? Ah, eu bati. Ponto. Então tá, você bateu, ok. Aí a próxima pergunta é, por quê? Por que você bateu? E ele vai ter que te dar uma resposta curta também. Quando você faz essa pergunta, o cérebro dele está processando, entende? Você já deu um controle da emoção, você já deu ali, né, um comando para ele se autogovernar, e agora o cérebro vai processar, entende? E esse processamento é moral, ele é moral, sabia? Ele tem a ver com a construção moral e ética dele, tá? Então tá, o que você fez, tá bom? Por que você fez, qual é o motivo? Ah, ele me xingou. Ah, ele te xingou, né? E aí a pergunta é, mas nós podemos, na nossa família, a gente pode bater nas pessoas, na irmã, no amiguinho, porque a pessoa te falou algo desagradável? E isso ele tem que ter claro, né, gente? Tá? E aí eu parto do princípio que isso tá claro pra ele. E aí o óbvio precisa ser dito, tá bom? O óbvio precisa ser dito sempre. Não importa se você acha seu filho um santinho, não importa. O óbvio pra dizer que ele não pode bater e o óbvio pra dizer também que ele não pode apanhar sem tomar uma atitude. A atitude não é bater de volta. A atitude é falar pra você mãe, é falar pra professora na escola, é falar pro primeiro adulto que estiver perto dela, é falar. Então assim, tanto pro estressado, pro briguento, pro irado, como pro tímido, pro que tem medo, né, pra aquele que tem dificuldade de se defender, precisa também, tá? Então assim, ele precisa estar preparado nesse processo. Ok. Por que você fez e aí?
Pode fazer? Ele vai ter que chegar à conclusão, claro, que se você está mediando isso, está trabalhando as emoções dele, é porque ele não podia fazer, ou ele não podia permitir que fizessem com ele, entende? É algo dessa natureza. Ou ele não fez aquilo que ele combinou com você, né? E aí ele sabe que ele não podia, ele quebrou uma regra, tá? Bom, falando de emoção, o que é interessante você entender? Como ele se sente? Tá? Qual é o sentimento que ele teve? Da raiva, ele teve, né, da situação. Tá? É preciso entender. Então, o que ele sente? Como é que você se sentiu? Eu fiquei com muita raiva. Então aí agora você começa a trabalhar a raiva. Mas ele precisa entender que do outro lado tem um sentimento também. E aí você vai fazer um treinamento lá de empatia, tá? Você vai ajudá-lo a fazer um exercício de empatia. Empatia, gente, é uma emoção, tá? É uma emoção. Então você vai usar a emoção da empatia para ajudar o seu filho a se colocar no lugar do outro. Olha o movimento da reciprocidade. E entender, interpretar como a pessoa se sentiu, como o outro se sentiu. E aí eu costumo fazer assim: você bateu no amigo? Então, como você acha que ele se sentiu? E a professora dele, como é que você acha que ela se sentiu? Né? E a mãe dele? E eu, né? Que no caso diretora, como é que você acha que eu me sinto quando um aluno meu bate no outro aluno meu? Então você vai fazendo ele pensar, na sua casa como eu, mãe, me sinto quando um irmão bate no outro, né? Um dos meus filhos bate no outro. Quando ele faz esse exercício, ele vai diminuir o nível de raiva dele. Por quê? Porque, a princípio, a criança sempre acha que ela tem razão. Com o exercício da empatia, ele começa a olhar o outro lado, sabe? E ele começa a interpretar. Tudo isso, gente, é um exercício de educação emocional, tá? Essa capacidade de ir e vir nas relações através da interpretação das emoções. E você vai ressignificar o que precisa ser ressignificado e vai retomar os princípios da sua família, a cultura familiar, entendeu? Que é muito importante. E aí eu quero dizer pra você, tem coisas que são muito importantes e se fala de emoção, a criança tem que entender. Por exemplo, cultura familiar, quando a gente fala de emoção, se pra o vô e a avó pedir a bênção, sabe? Bênção vô, bênção vó, é importante? A criança tem que ser treinada para fazer isso. Por quê? Porque é uma cultura familiar e é uma forma de dizer pro vô e pra avó que eles são importantes, tá? E aí ensinar ele que isso deixa o vovô e a vovó feliz, que isso traz valor pra família, que traz honra pros avós, entende? Ele vai adquirindo uma capacidade de usar as emoções, usar os seus princípios, usar toda o seu autocontrole, inclusive para falar, nossa, eu não acho que bênção é importante, né? Mas se é importante para os meus avós, eu vou fazer. E quando ele faz, vem a reciprocidade acontece, né? O movimento recíproco, que ele é tratado com carinho, com abraço, com Deus abençoe, que é bom, é um movimento bom, tá bom? E aí essa criança vai avançar nisso, tá joia? Bom, entendeu? Entendi. Entendeu o que o outro se sentiu? Entendi. Agora você tem que resolver o problema. Como você vai resolver isso? Tá? A partir de 4 anos você vai dizer pra ele, e agora? Começa a resolver. Começa a resolver com o irmão que você agrediu, com o amiguinho. Começa a resolver comigo, com seu pai, que você bateu no nosso filho. É seu irmão, mas é nosso filho. Sabe, gente? Essa fala mesmo. Olha, é seu irmão, mas é nosso filho. E na nossa família, a gente pode bater um no outro? Não, não pode. Então, como é que você vai fazer? Ele vai aprender. E eu sou o outro, você é o outro, né? O irmão é o outro. Ele vai aprendendo esse movimento da reciprocidade, tá? Que é perfeito para ele ser alguém na vida aí, com todas as qualidades, né? Os atributos necessários, tá bom? Pensei nisso. Você vai agora para emoção dele. Vou tentar responder, sim, deixa eu só terminar essa parte aqui. A emoção dele. Agora você vai começar a falar assim, olha só, filho, o que você sente, você sabe que é raiva? É raiva, então. A raiva, a gente sente, eu sinto, você sente, todo mundo em algum momento sente raiva. Mas nós, na nossa família, não usamos a raiva para bater, para xingar, para ofender, nem os da nossa casa e nem os de fora. Sabe, gente, essa coisa bem fechada mesmo. Nós não fazemos. Então, o que você pode fazer quando você sentir raiva vai ser se acalmar, ficar quietinho, fechar a boca, vir falar com a mamãe, vir falar com o papai, falar com a vovó, com quem estiver na casa, dizer, olha, ele fez isso comigo e eu tô me sentindo, eu tô com raiva, eu tô muito nervoso, tá? E aí você vai se controlar, você vai treinando esse movimento, claro
que você mãe, você pai tem que fazer justiça por ele, tá bom? Porque se ele se sentir injustiçado, bom, eu vim na mamãe, eu vim no papai, eu vim na vovó, e o meu irmão continuou me batendo, ou ele continuou quebrando meus brinquedos, ou seja o que for, ele vai se sentir injustiçado, ele vai começar a fazer justiça com as próprias mãos. Então, esse movimento não dá. Mas ele precisa entender que a raiva ele não dá liberdade a ele de fazer, tá bom? Do mesmo jeito que uma criança que tá chorando muito, você entende o contexto, você ressignifica esse choro, você entenda, conserte o que precisa ser consertado, de repente ela tem motivo para chorar, tá bom? Mas o que ela tem que entender é que ela vai sempre ser amada, sempre ser protegida, sempre ser cuidada, tá? Isso é fundamental que ele entenda. Talvez ele vai chorar porque você não dá tudo que ele quer, foi no mercado, não comprou o Kinder Ovo que ele queria, por exemplo. O que você vai trabalhar nas emoções desse filho? Filho, olha só, ninguém tem tudo o que quer, tá? Ninguém, nem você, nem a mamãe, nem o papai, ninguém. Então, nós não vamos te dar as coisas todas as vezes que você pedir. Então, você entendeu que você não vai ganhar tudo o que quer? Ah, eu entendi. Então, fala pra mamãe, o que você entendeu? E aí ele pede pra ele repetir, tá bom? Enquanto ele verbaliza, o cérebro dele assimila aquele comando, aquele princípio, aquele valor que é importante para a resiliência emocional dele, tá? Ô Cíntia, tenho duas, uma de 6 e uma de 3, brigam constantemente. E muito desgastante o dia a dia e tem dia que é pior. É fato, tá? É fato. Trabalhar primeiro os princípios como família, viu, Cíntia? E aí eu gosto dessa frase, eu ensino, é isso que eu ensino assim, ó. Define, tá? Se estão brigando é porque eles não estão se respeitando. Se eles não estão se respeitando é porque de fato, na rotina do dia a dia, as regras não estão muito claras. Criança precisa de privacidade, tá? Nem que seja ali uma caixinha, um pote de sorvete, que aquelas coisas sejam dela. Normalmente, os irmãos não respeitam a privacidade dos outros. Então ele pega o brinquedo do outro sem pedir, ele entra no quarto ou se dormem todos juntos, ele pula na cama do outro sem pedir. Estabelecer limites do que ele tem liberdade de fazer sem pedir por irmão e o que ele não tem, ele precisa pedir por irmão, porque o irmão tem direito de ter coisas dele, entende? Então o irmão pequenininho que pega o lápis da irmã mais velha e quebra, estraga a borracha, joga as coisas no chão, enfim... Deixa claro as regras, tá bom? Essa é uma questão de organização mesmo, tá? De estruturar o espaço e as coisas a ponto de entender. Olha só, esse material é da irmã e você só pode mexer se você pedir autorização. Percebe? Trabalhando o princípio do respeito, tá trabalhando o princípio do respeito individual, desenvolvimento da individualidade dessa criança, tá bom? E a outra questão é estabelecer regras. E com frases. Na nossa família, nós não batemos no irmão. Na nossa família, a gente não xinga. Porque qual é o problema? Às vezes falam xinga ou falam uma palavra muito grosseira, aquilo já vira motivo pro outro brigar. Aí ali já vai uma agressão física e aí o negócio vai desgringolando, né? Eu sugiro que você se inscreva na Jornada de Mães, que eu vou falar bem sobre essas questões, tá bom? São 3 aulas grátis que eu vou dar semana que vem. Se inscreve lá, Cíntia, que aí vai ficar mais claro, tá? São aulas mesmo, então eu consigo botar inclusive no Flipchart para poder contextualizar e você vai poder se fazer perguntas. Mas resumindo é isso, tá? Define o que elas podem pegar sem pedir, o que não pode, o que pode falar, o que não pode. E aí você faz uma roda de conversa com o pai primeiro, define. E aí você começa a estabelecer regras. Escreva frases, sabe? Algumas frases importantes que você entenda que é importante, cola nos lugares, põe, sabe? Põe frases para elas lerem, mesmo que quem não sabe, porque não sabe ler, a outra lê. Aí ela começa a memorizar, ela começa a botar o dedinho lá e ler a regra, tá? Sim, então, mas e dividir tem que ser treinado para dividir, tá bom? Mas o que você pode fazer com ela agora? Dizer, separa o que pode os irmãos brincar. Separa, entendeu? Isso, legal, Cíntia, ótimo. Então, eu vou poder te ajudar mais. Mas aqui não gosta de dividir. Olha só, na nossa casa a gente divide. Então você vai me deixar aquilo que você não quer dividir de jeito nenhum. Porque às vezes é assim. Ah, mãe, se eu deixar vai quebrar, vai estragar, não é? Eu sei, menina, é uma loucura. Porque realmente o pequenininho não sabe cuidar como ela cuida, né? Mas tem coisas que ela vai ter que ceder. E aí você vai deixar assim, olha, essas coisas são coletivas. Essas aqui você pode pegar sem perguntar, mas as outras não pode, tá bom? Então não tem como, tá?
Mas precisa treinar, porque isso é um treinamento, Cindy. Se você permite que elas cresçam sem dividir nada, você está treinando elas para não dividir nada. Se você treina para dividir, mesmo não gostando, elas vão querer dividir. Por quê? Porque dividir já consiste em dar uma parte para o outro. Então, quando eu divido, eu dou uma parte minha. Mas quando a outra divide, ela dá uma parte dela para mim. Esse movimento, esse que a gente precisa entender, esse movimento cria uma realidade na mente, entendeu? No cérebro da criança. E aí ela começa a entender que aquilo é bom, porque o problema do cérebro é que ele não quer perder nada, ele quer dar só prazer para a criança, né? Para o ser humano do qual ele faz parte. Então o que ele faz? Todo movimento que vai tirar, que vai privar, ele vai evitar. Todo movimento vai gastar muita energia. Quando ele aprende que, por exemplo, se eu fizer atividade física é bom para a saúde, o cérebro vai aprovar. Mas até que você faça o suficiente para ele adquirir um hábito, ele vai achar que está gastando energia demais, ele vai te pôr para dormir, mas não vai querer que você faça caminhada, por exemplo, entendeu? Tudo é uma questão de cérebro, mas é importante treinar, tá? Porque senão você perde o controle. E aí eu vou dizer, nós temos liberdade de não dividir as coisas na vida? Nós não temos, né? Você vai dividir a mesa no trabalho, eles vão dividir a cama, né? Com o marido, com a esposa, nós vamos dividir a vida, nós vamos dividir casa, nós vamos dividir. A vida é essa soma e divisão, né? Tá bom? Então, faz esse movimento aí que eu acredito que vai dar certo. Então, gente, olha só. Ressignificando, então, e treinando essa criança, tá? Pra ela ir pro movimento positivo, tá? Se precisar, assiste a live. Ontem eu perdi a live. Eu não consegui salvar, eu fiz uma caca aqui, tá? Mas eu botei o podcast no Facebook inteiro da live, que eu tô tentando gravar o podcast pra eu poder postar pra a mãe que não dá tempo. Então ela tá ali lavando a louça, lavando roupa, fazendo alguma coisa, ela tá ouvindo o podcast das lives, tá? Porque o conteúdo é muito bom, mas realmente, né, gente, quem tem filho pequeno não consegue ficar 1 hora na frente do celular ouvindo. Então, eu tô fazendo o podcast pra ajudar nesse sentido. E ontem eu apertei alguma coisa que eu perdi no Insta, tá? Mas o podcast tá bonitinho no Face. Então é legal vocês ouvirem. Eu vou pôr hoje também o podcast, tá? Até amanhã. E vou botar a live no YouTube, tá bom? Então, você entendendo, você dando a ela esses comandos, ressignificando, ela sempre te verbalizando o que ela está sentindo, tá? Qual é a emoção que ela tá vivendo, você vai ajudá-la a interpretar suas emoções. Interpretando as emoções e entendendo que sempre ela vai poder fazer o jogo do contente, ela vai ver sempre algo bom naquela situação. Quando ela está num movimento negativo, você começa a dar resiliência emocional para ela. Aquela criança que está num comportamento inadequado, você começa a dar autocontrole para ela. Gente, isso é um processo, é devagar, porque nós adultos temos que lidar. Eu lido com raiva até hoje, então, né, nós estamos aprendendo. É devagar. Qual é o foco? Qual é a grande questão? Você não pode permitir que pela raivinha do seu colérico, do seu filho colérico, ele vai bater nos outros. Entende? Também não vai permitir que o melancólico não se posicione na vida, não tome atitudes, né? Que não faça o que ele tem que fazer, entendeu? Né? O zangadinho que reclama de tudo, não vai. Não é porque ele não gosta de fazer coisas que ele não vai fazer. Né? Quando a gente estuda as linguagens do amor, a gente vê que tem crianças que atos de serviço é a principal linguagem dela, ela vai adorar fazer coisas. Agora tem um fleumático, talvez mais folgadinho, que não vai querer fazer. Não importa, na nossa família todos ajudam, todos fazem, todos aprendem, entendeu? Nós não temos liberdade para fazer algumas coisas. Traz essa frase para sua família, você vai ver que é bem legal, tá bom? Nosso tempo tá acabando. E aí, assim, amanhã eu vou trabalhar na live perguntas e respostas. Então venha com a sua pergunta, venha aí com as suas dúvidas, assiste pode fazer outras perguntas que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Porque hoje não deu tempo de abrir para vocês para muitas perguntas. Então amanhã eu vou dar um conceito e já fechamos, tá bom? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã nós estamos de volta, tá? Um abraço, boa noite.